dia, pessoal. Eu sou Raquel, sou nutricionista, fui residente de nutrição clínica lá em Brasília, na FEPEX. Sou servidora atualmente de licença de um banco de leite lá em Brasília, que é o Banco de Leite do Agarrã. Também sou mestre em ensino na saúde aqui pela UFG e consultora internacional em amamentação. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o tema apoio ao aleitamento materno e como que a gente faz para sair da teoria e ir para a ação. Para passar aqui. Então, o que motivou essa aula, né, e ela é bem fundamentada por esse artigo que fala sobre apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde. Essa revisão, ela contou assim com vários artigos e acabou com 18 que analisavam como que é esse apoio do profissional de saúde ao aleitamento materno e o que foi a conclusão que eles chegaram. É a conclusão que a gente vê na prática. Nós somos formados e temos a teoria sobre aleitamento materno que é muito forte, né? Então conhecimento sobre o aleitamento, sobre as vantagens, sobre as recomendações, essa parte o profissional de saúde tem, bem fundamentada, porém falta um treinamento, uma capacitação para resolver os problemas práticos do aleitamento. Então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Que o profissional de saúde ele precisa estar bem preparado e bem capacitado para resolver os problemas, né, da dupla mãe e bebê em amamentação. E isso faz uma diferença muito grande para o sucesso da amamentação naquela dupla. Então, o que a gente já sabe, né, o porquê das crianças devem ser amamentadas, né, então o aleitamento materno ele traz saúde também a longo prazo, ele tem implicações na saúde física e psíquica da mãe, né, então na saúde psíquica, por que a gente fala isso? Sempre que existe uma dificuldade com a amamentação, ou uma quebra da amamentação, a chance daquela mãe vir a desenvolver uma depressão pós-parto aumenta muito. Em relação à saúde, é porque a gente sabe que o aleitamento materno ele previne contra o câncer no futuro, câncer de mama, ele diminui o sangramento, a mãe que amamenta ela tem uma chance menor de ter uma anemia, e que ele é o padrão ouro na alimentação da criança, quer dizer, o bebê ele só precisa do leite materno, nada mais, e ele é completo. Então, que ele faz bem para o meio ambiente, quer dizer, o aleitamento materno, ele não produz lixo, ele reduz, quando a mãe amamenta, as mulheres amamentam, reduz a produção de CO2 e de lixo de uma forma geral. E é a ação mais eficiente na redução da mortalidade infantil. Então, a amamentação a longo prazo, ela poderia salvar mais de 800 mil vidas de crianças a cada ano em todo o mundo, o que equivale em torno de 13% de todas as mortes em crianças menores de 2 anos. Então, esse estudo ele foi apresentado, né, para a revista Lancet em janeiro de 2016. Então, foi um estudo muito importante na área do aleitamento materno, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele para vocês. O que mais que apareceu aí no Lancet em 2016? Esse estudo de coorte também foi um estudo importante dos últimos tempos no aleitamento, que ele mostrou que as crianças que são amamentadas, elas têm um melhor desempenho nos testes de inteligência, as crianças que são amamentadas por um período maior. E que esse aumento no teste de QI, o que ele fez também? Ele levou a essas crianças a terem um incremento de renda também. Então, 72% do aumento da renda nesse grupo, ele pode ter sido atribuído ao incremento da inteligência promovido pelo aleitamento materno. Então, esse foi um estudo de coorte, que ele é muito importante, ele foi iniciado em 1982 na cidade de Pelotas, e essas crianças, que agora são adultos, eles foram acompanhados por 30 anos. E, então, outras conclusões também desse estudo é que eles foram menos propensos a ter excesso de peso ou serem obesos. Então, um pouquinho mais sobre a amamentação prolongada, é que no segundo ano de vida, de 12 a 23 meses, 500 ml de leite materno oferece 31% das necessidades energéticas para o bebê, 38% ainda das necessidades de proteína, cálcio, vitamina A, ácido fólico, vitamina B12 e 95% das necessidades de vitamina C. Quer dizer, o que a gente escuta muito, né? Nesse período, é que o leite já não alimenta mais, que ele vira água e todos esses outros mitos, eles não são verdadeiros. Então, na nossa prática, é importante a gente ter essa consciência de que a gente deve sim promover e estimular que essa criança seja amamentada até os 2 anos ou mais.
Inclusive, a gente muda um pouco a forma de falar hoje, né? Quando você vai falar para uma mãe sobre a importância do aleitamento materno, sobre quanto tempo ela tem que amamentar, o ideal é a gente começar a frase pelo o aleitamento materno, ele vai até os 2 anos ou mais e ele é exclusivo até os 6 meses. Com isso, a gente enfatiza mais a importância de continuar, né, de manter o aleitamento até os 2 anos ou mais. Então, como eu falei, né, aquela série do Lancet, o artigo que foi muito importante em 2016, o que ele mostrou? Como o Brasil ele se mantém como uma referência mundial em aleitamento materno. Então, em 1974, as crianças elas eram amamentadas em média por 2 meses e meio, né? E 32 anos depois, esse número subiu para 14 meses. Em 1986, só 2% das crianças até 6 meses recebiam leite materno exclusivo. E em 2006, essa taxa saltou para 38%. Então, o que aconteceu no Brasil nesse momento, assim, nesses 30 anos que fizeram essa diferença pelo aleitamento materno? Foi muito devido à iniciativa Hospital Amigo da Criança e todas as outras medidas de promoção, proteção que o Ministério da Saúde foi implementando nesse tempo, mas principalmente devido à iniciativa Hospital Amigo da Criança e os 10 passos para sucesso do aleitamento materno. E nesses 10 passos, o passo 2 é o passo que fala sobre a importância do treinamento do profissional de saúde em aleitamento materno. E aí, com a equipe treinada, a gente consegue oferecer um apoio melhor para essa mãe e esse bebê que amamenta. Então, isso, a gente conseguiu um grande sucesso, né? Quer dizer, essa taxa em 2006 era 39%, hoje já está bem perto, que o estudo Nascer no Brasil, ele mostrou isso também, a PNS de 2013, que hoje nós estamos acima dos 41%. E algumas capitais já próximo de 50%, aqui em Goiânia ainda em 32%, quer dizer que a gente precisa melhorar por aqui, no nosso estado também. Mas aí vem a pergunta, né? Se quase a totalidade das gestantes quer amamentar seus bebês, porque é isso que as pesquisas mostram, né? Quando você vai conversar com uma gestante, ela sempre se mostra disposta e diz que quer amamentar e defende que tem esse sonho. Por que só 39% dos bebês dessas mães, eles mamam até os 6 meses de vida, né? O que é que está acontecendo? Então, esse desmame, ele é multicausal. São várias as causas do desmame, mas a principal queixa, quando você pergunta para uma mãe, é a dor, né? Então, a dor é a principal causa do desmame. O uso de chupetas, bicos e mamadeiras é uma causa também importante de desmame. E também o papel do profissional de saúde, né? Então, nós, como profissionais de saúde, temos esse papel importante na manutenção do aleitamento no início e na continuação do aleitamento materno. Então, o apoio dos serviços e dos profissionais, ele é fundamental, né, para que a amamentação tenha sucesso, e o que a gente tem que cuidar é que as recomendações da própria equipe é um motivo recorrente alegado pelas mães para o desmame. Então, prestar atenção que o baixo ganho de peso do bebê, ele exige uma avaliação da amamentação e não logo, claro, algumas vezes pode ser importante usar um complemento, mas o que acontece muitas vezes é que qualquer dificuldade de amamentação, a primeira saída, né, a primeira via normalmente tem sido o uso de um complemento, né? E o que a gente tem que pensar e refletir é que a primeira medida a se tomar quando existe alguma dificuldade com o aleitamento materno é a avaliação da amamentação, né? Então, assim, atender aquela dupla naquela dificuldade, tentar fazer o resgate daquela amamentação, fazer o bebê voltar a ganhar peso por meio da amamentação. Então, descobrir o que é que acontece, né? Fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico daquele problema de amamentação daquela dupla. E aí pode ser que seja necessária a suplementação ou não. Então, esse outro artigo é muito interessante porque ele fala sobre a percepção das nutrizes acerca do valor útil do apoio ao aleitamento materno. Então, o que é que vocês acham que essas mães acharam como valor útil? O que elas agregam de útil, né? Falam que foi útil em relação ao apoio ao aleitamento materno que elas receberam. Normalmente, essas mães, né, e o artigo mostra, elas
falam que tiveram um apoio útil quando esse apoio ele é prático, né? Então, é um profissional de saúde, no caso desse artigo eles falam sobre os enfermeiros, é quando o enfermeiro, ele ajuda aquela mãe a colocar o bebê para mamar, ajuda aquela mãe a lidar com a mama engurgitada e transmite algum tipo de orientação que seja prática, que seja aplicável à realidade dela, ou resolva aquele problema específico que ela traz, ou que ela tem naquele momento. Né? Então, o colocar o bebê no peito, ensinar para a mãe como que ela coloca o bebê no peito, uma posição que não machuque, que não dói, na posição que a gente fala que é a pega correta, foi a informação que elas julgaram mais importante e mais útil em relação ao apoio ao aleitamento materno. Então, o que a gente tem que cuidar é que informações e práticas inadequadas por profissionais de saúde têm uma influência muito negativa no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno. Então, o que a gente brinca assim é muito ajuda quem não atrapalha. Então, cuidado com as informações que a gente tem, com as informações que a gente transmite, muito cuidado com os mitos que são passados de geração em geração, às vezes na nossa família. A gente tem que ter cuidado com que a nossa história de aleitamento materno, ela não é a história daquela dupla. Então, se por acaso você teve alguma dificuldade ou alguma pessoa da sua família teve alguma dificuldade e que não foi diagnosticada, a gente tem que ter cuidado para não passar esses mitos, passar essas informações equivocadas. Acontece muito, por exemplo, com o uso de chupeta, né? Então, o profissional ele tem uma história que, sei lá, o filho usou chupeta e foi amamentado. A gente tem que tomar cuidado para não passar esses mitos, essas histórias nossas particulares de amamentação. Porque a verdade é que a mamadeira, ela é realmente uma das principais causas de desmame, né? Então, o bebê que chupa chupeta ou mama mamadeira, ele entra num processo de desmame que muitas vezes é muito difícil a gente interromper esse processo. Então, o profissional de saúde ele tem que ter muita consciência, né, a passar qualquer tipo de informação sobre aleitamento materno. E em relação aos cuidados com a indicação também de complemento, né? Então, o uso de complemento ele pode ser importante, sim, mas dentro de uma avaliação mais completa, tanto da amamentação como da real necessidade daquele complemento. Então, os profissionais eles precisam estar devidamente qualificados e sensibilizados para oferecer, tanto às gestantes quanto às nutrizes, as orientações adequadas. E sempre, trabalhando com essa dupla, né, a gestante e a puérpera, lembrar que essa mulher passa por um momento muito delicado de vida, é um cuidado maior que nós temos que ter para lidar com essa mulher que encontra-se numa situação de muita vulnerabilidade. Então, sempre ter um olhar atento, abrangente, sempre levando em considerações os aspectos também emocionais da mulher, a cultura familiar, né? Então, conhecer essa cultura e respeitar a cultura, né? Mas, claro, sempre tentando, de uma forma respeitosa, trazer, desmistificar se existe algum mito ali naquela família, um mito em relação ao aleitamento materno. E também verificar essa rede de apoio social a essa mulher, né, e também o apoio profissional. Então, o que é necessário, né, para preparar essa gestante para a amamentação? Então, o sucesso ele depende também da interação da mãe e do bebê, do suporte familiar que essa mulher recebe, do suporte comunitário e de um profissional apropriado. Então, o que a gestante precisa para se preparar para a amamentação é principalmente informação. Então, esse artigo aqui fala um pouquinho sobre as orientações sobre a amamentação na atenção básica, com foco principalmente no pré-natal e essa associação com o aleitamento materno exclusivo. Então, ele mostra que receber orientações no pré-natal, durante o pré-natal, fortalece a amamentação e é também um fator protetor em relação ao aleitamento materno. Então, é muito importante que essa mulher já receba orientações durante o pré-natal e também que tenha como referência a atenção primária também para buscar apoio ao aleitamento materno no pós-parto, se for necessário. Ou pelo menos um direcionamento, né? Saber onde é que ela pode procurar ajuda, que ela seja encaminhada para um centro de referência, um banco de leite, um profissional que tenha capacitação para resolver aquele problema.
Então, o papel do profissional nas orientações sobre a amamentação no pré-natal, né, como eu falei, tem uma influência positiva no sucesso da amamentação. E o que é a orientação que a gente tem que passar para essa mulher nesse momento? São orientações sobre como extrair o leite das mamas para evitar engurgitamento. Então, é importante que ela já saiba o que ela tem que fazer, como que ela vai lidar com a mama. Principalmente porque ela pode, em algum momento, chegar a precisar de estar separada do bebê. E porque o engurgitamento também tem consequências como, por exemplo, as fissuras, assim, a dor na mama está muito ligada também ao engurgitamento. Então, como o principal motivo pelo qual as mães deixam de amamentar é a dor, nós temos que passar todas as informações para quê? Para reduzir essa dor, para que ela entenda que amamentar, sim, claro, que pode causar um pouco de dor mesmo, né, assim, por uma sensibilidade, mas que não é normal que a mama venha a ferir, a machucar, a sangrar, né? Então, é um papel importante do profissional de saúde interromper essa cultura que existe da dor na amamentação, porque a cultura é muito forte, né? Então, as mulheres muitas vezes escutam das mães, das avós que eu amamentei com a minha mama sangrava, mas eu consegui. Então, elas ficam achando muitas vezes que elas têm que passar por tudo aquilo, passar por toda aquela dor para poder conseguir amamentar seus bebês, mas muitas desistem, né? Achando o quê? Achando que é normal, que é assim mesmo. Né? Então, quando ela sabe que esse tipo de ferimento, de machucado, ele não é normal e que ele precisa ser avaliado, tratado e prevenido principalmente, isso aí é muito reconfortante para a mãe saber. E é muito importante. Para quê? Para evitar que ela passe por tudo isso sozinha, sem procurar ajuda em casa e às vezes desista de amamentar o bebê. A outra informação importante é sobre evitar o uso de chupetas, mamadeiras e outros bicos artificiais. Né? Então, qualquer bico artificial, inclusive o intermediário de silicone, que é o mamilo de silicone, que tem sido muito usado e muito recomendado, ele atrapalha a amamentação. Então, a gente já sabe que a mãe que tem um mamilo plano ou que não tem, né, que não tem mamilo, que eles dizem, né, assim, que muitas pessoas falam, você não tem mamilo. O que é importante para essa mulher amamentar? É justamente saber como extrair o leite da mama para evitar o engurgitamento. Porque a partir do momento que ela tem uma mama macia, o bebê consegue fazer uma pega adequada. A outra importante, então, a gente não precisa recomendar o uso de intermediários de silicone, tá? E essa recomendação, se ela for feita, ela tem que ser feita por uma equipe que vai avaliar bem essa amamentação, acompanhar o uso desse intermediário de silicone. Para quê? Para, a partir do momento que a mãe usa, ela tem que também ser orientada e acompanhada até deixar de usar esse mamilo de silicone, porque o uso prolongado pode fazer com que o bebê não ganhe peso. Então, não deve ser recomendado nem chupeta, nem mamadeira e nenhum outro tipo de bico artificial. A outra recomendação importante no pré-natal é a amamentação em livre demanda. A mulher também precisa saber onde buscar ajuda no caso de alguma dificuldade de amamentação, então ela precisa já ter esse caminho, já saber que se ela passa por alguma dificuldade, ela tem onde buscar ajuda, então ela não tem que seguir com essa dificuldade sozinha. E que não há necessidade de preparação especial da mama durante a gestação. Né? Então, assim, a preparação para a mama durante a gestação é a preparação que acontece de forma fisiológica do próprio corpo. Né? Então, é uma mama que cresce um pouco, né? que já aparece aquela rede de vasos, né? Aumenta a irrigação, que muda de cor. Então, essa preparação ela já aconteceu durante a gestação, então é importante a gente passar isso para a mãe, né? A sua mama já está preparada para amamentar. E outro ponto importante também é falar sobre a importância do contato pele a pele imediatamente após o nascimento do bebê. Claro que esse contato pele a pele muitas vezes ele não depende da mãe, ele depende sim da rotina hospitalar, mas é importante que ela entenda que se por acaso a rotina do hospital onde o bebê vai nascer já segue os protocolos de contato pele a pele, ela vai receber muitas vezes aquele bebê que ainda não está limpinho, né? E aí ela pode estranhar. Então é importante que ela já esteja preparada para esse contato pele a pele e também que ela entenda a importância para que aos poucos a gente consiga ir mudando as rotinas hospitalares, né? Por meio das mães.
Então, o aconselhamento é o quê? É uma técnica de comunicação que é muito importante e que é recomendado que ela seja utilizada quando nós estamos trabalhando com aleitamento materno, né? Porque, como eu falei, são mulheres em situação muitas vezes de vulnerabilidade, né? Que demandam um cuidado especial e o aconselhamento, ele é muito importante para a gente conseguir o quê? Se conectar com aquela mãe e que ela escute e aceite as nossas orientações e também para oferecer essa ajuda prática, né? A partir do momento que você escuta melhor aquela dificuldade da mãe, você consegue resolver aquele problema, aquela dificuldade pontual, que é a dificuldade que a mãe apresenta naquele momento. Então, daria para a gente dar uma aula inteira sobre aconselhamento, eu vou passar muito rápido aqui o que são os princípios, né? Os princípios do aconselhamento. Então, é a gente utilizar uma comunicação não verbal, quer dizer, você se aproxima daquela mãe, você tira a barreira que tiver entre vocês, então assim, não fica, quando você vai atender uma mulher que está em aleitamento materno, você não fica atrás da mesa, né? Você se aproxima daquela mulher, você fica perto, olha nos olhos, né? Sem barreira, sem prancheta, né? E aberta para ouvir, né? Então, a gente estimula essa mãe a falar, né? Como que a gente estimula ela a falar? Fazendo perguntas abertas, em vez de perguntas fechadas, que ela vai responder com sim ou não. Então, por exemplo, em vez de perguntar, o seu bebê está mamando direitinho, você pergunta, como você está alimentando o seu bebê? Porque dessa forma você abre o espaço para ela te contar, né? Se o bebê está sendo amamentado realmente ao seio, se o bebê está sendo alimentado com mamadeira, ou se ela amamenta no peito, mas usa uma mamadeira à noite. Se você pergunta se ele está mamando direitinho, primeiro que ela não entende o que é o direitinho. Segundo que se ele não está mamando, está na mamadeira, às vezes ela vai ficar com uma dificuldade de falar para você que esse bebê tá com uma mamadeira. Então, é sempre usar perguntas abertas. Outro ponto é que a gente deve ser empático. Quer dizer, demonstrar que você está atenta e que você entende os sentimentos da mãe. E ser empático é muito diferente de ser simpático, porque o simpático é aquela pessoa que sorri, que muitas vezes concorda, acolhe, mas que ou se coloca no lugar, ou que traz muitas vezes para a gente, às vezes tentando ser simpático, tira o foco daquela mãe que veio ser atendida e traz o foco para a gente, às vezes contando alguma experiência pessoal nossa com a amamentação. Então, não, a ideia não é ser simpático, mas ser empático é quando a gente se coloca no lugar daquela mulher para ouvir e para entender e para aceitar aqueles sentimentos que ela tem naquele momento. Então, é importante também evitar palavras que pareçam envolver julgamento, como, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? O bebê está mamando direitinho, então aí a gente julga se está certo, se está errado, ou usar palavras como, não, isso está errado, você não pode fazer desse jeito, isso está errado. Então, a gente tenta não julgar, não usar esse tipo de palavras que envolvam julgamento. Então, o aconselhamento é um treino diário, né? Porque assim, na nossa atuação com as mães, é um treinamento diário da gente ir aos poucos mudando a nossa forma de falar com aquela mãe, de receber aquela mãe. Então, dia a dia treinando, evitar usar essas palavras de julgamento. É importante também sempre reconhecer e demonstrar que reconheceu o que ela faz, a atitude que ela faz, que está correta, por exemplo, em relação ao aleitamento materno. Então, vou dar um exemplo. A mãe chega e ela está oferecendo mamadeira sempre depois de todas as mamadas. O que a gente vai fazer? A gente primeiro recebe, né, deixa que ela fale, depois que ela fala, a gente, claro, tenta não usar as palavras de julgamento, falar assim, olha, isso que você está fazendo está certo. Não, a gente reconhece, demonstra que reconheceu. Então, assim, o exemplo, que bom que você continua oferecendo o peito para o seu bebê, é muito importante para ele ainda receber o seu leite. Aí depois a gente vai abordar com isso, né, quando você agradece, reconhece o que for, obrigado que você veio, né? Que bom que você veio, né? Que bom para o seu bebê que você está aqui para procurar essa ajuda para manter o aleitamento materno, né? Que bom que você continua oferecendo seu peito. Esse tipo de reconhecimento
faz uma conexão e deixa a mãe mais aberta para ouvir a recomendação que vem a seguir, né? Então, o primeiro passo é sempre esse. Outro passo importante do aconselhamento é sempre aceitar o que a mãe pensa e sente, né? Então, assim, aceitar é diferente de concordar. Então, que muitas vezes ela fala, né? Eu sinto que eu não tenho leite, ou eu sinto que meu bebê ele precisa da mamadeira porque ele está ficando com fome. Quando a gente acolhe isso, fala, eu entendo, você está, a gente devolve a pergunta, né? Você está achando que seu bebê nesse momento está sentindo fome, por quê? Me explica melhor, né? Então aí ela vai explicar um pouco mais sobre a situação que está acontecendo. E isso aí pode ser muito importante para resolver essa dificuldade. E aí, depois que a gente aceita também, é que a gente vai oferecer ajuda prática, né? Então, por exemplo, percebi a dificuldade, que é um bebê, por exemplo, que a mãe sente que ele está com fome, ela já me explicou o contexto em que ela sente que o bebê está com fome, aí eu vou oferecer uma ajuda prática. Por exemplo, uma informação prática para resolver aquele problema. E que tal se você oferecesse, em vez da mamadeira, a outra mama? Ou então que você, em vez de esperar, por exemplo, 3 horas para ele mamar, ofereça mais vezes a mama. Deixa o bebê mamar por mais vezes em vez de oferecer essa mamadeira, né? Então, é fazer esse pacto, às vezes esse combinado. A mãe ela tem que também concordar, né? E estar disposta a fazer a parte dela nesse pacto, e é claro que depois a gente vai ter que também marcar uma consulta já deixar agendado um retorno para aquela dupla, para verificar se a orientação que foi feita foi cumprida naquele período de tempo e se, por exemplo, houve ganho de peso no bebê, né, ou melhorou aquela ferida, o problema que a gente queria resolver naquela consulta. Então, sempre oferecer ajuda prática, né, para resolver aquela dificuldade, aquele problema pontual que a mãe trouxe, né, porque é isso que é importante, né? Então, porque muitas vezes a mãe vem falando uma coisa, a gente não escuta o que ela fala, eu vou avaliar o que é importante e vou querer passar uma recomendação diferente do que aquele problema pelo qual a mulher veio procurar ajuda, né? Então, é importante que a gente, claro, se tem alguma coisa a mais, a gente pode também passar uma orientação a mais, mas o importante é resolver aquele problema que ela trouxe. Então, sempre fornecer informações relevantes e usando uma linguagem adequada, né? Então, uma linguagem que aquela mãe consiga compreender, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de informação, então trazer somente as informações que são mais relevantes naquela situação e sempre oferecendo sugestões e não ordens, né? Então, é isso mesmo, que tal a gente tentar dessa forma, que tal você você agir, por exemplo, oferecendo mais vezes a mama, né? Que foi o exemplo que eu dei. Então, sempre oferecendo sugestões e não ordens e sempre também deixando um retorno já programado, ou então um encaminhamento para um outro profissional, né, para a gente não perder a amamentação daquela dupla, né, acompanhar para interromper o processo de desmame. Então, eu trouxe aqui para vocês, mas quem tiver mais interesse pode procurar na internet também, que é um formulário de observação e avaliação da mamata. Ele é adaptado, né, da Organização Mundial da Saúde e ele pode ajudar muito para receber essa dupla, né, essa mãe e bebê, e avaliar a amamentação. Então, o que é importante, né? Então, a gente tem 2 tabelas, né, que são os sinais que são favoráveis à amamentação e os sinais de uma possível dificuldade. Então, o que é que a gente tem que perceber naquele momento em que está atendendo aquela dupla? Se a mãe parece saudável, né, ou se ela está doente. Então, você vai marcar o que você percebe. Se ela está relaxada e confortável, se as mamas parecem saudáveis, né, ou se tem algum sinal de alguma fissura, de engurgitamento, se a mama está bem apoiada, com os dedos fora do mamilo, né, porque a gente sabe que muitas vezes as mães têm essa mania de pegar a mama de uma forma inadequada, que favorece o machucado, né? Então, se a cabeça e o corpo do bebê estão bem alinhados, né? Se o bebê está seguro, se ele está próximo do corpo da mãe, se ele está de frente para a mama, nariz e mamilo, né? Se ele não está mamando desalinhado, se ele está bem apoiado, se tem mais areola acima do lábio superior do bebê, se a boca está bem aberta, se o lábio está virado para fora do lábio inferior, se o queixo está tocando na mama. Então, a gente tem que observar também sucções lentas e profundas com pausas, né? Essa pausa
o bebê, ele engole e depois ele para. Se ele solta a mama quando ele termina, né, quer dizer, então a gente tem que avaliar a mamada por completo, né? Sempre que você for fazer uma avaliação de mamada, é começo, meio e fim. Então, se esse bebê, ele solta a mama de uma forma natural, após o final da mamada, e se ele dá sinais também de que ele está saciado, né? Que é quando o bebê ele fica satisfeito, ele não continua procurando o peito. Porque se ele continua procurando, ela tem que oferecer mais uma vez, né? Ou a outra mama, ou oferecer mais uma vez a mama. Então, é perceber se a mãe sente e percebe os reflexos, os sinais de reflexo da ocitocina. Então, quais são esses reflexos? Ela pode sentir um formigamento, ou ela pode sentir que o leite ele goteja do outro lado, ela pode sentir uma sede repentina. Esses são os principais sintomas, sinais do reflexo. E também, se é no começo se é um bebezinho ainda muito pequeno, ela pode sentir também a contração uterina, né? É um dos sinais de reflexo da ocitocina. E também se as mamas parecem mais leves após a mamada. E um outro ponto que a gente pode observar também é como que fica aquele mamilo, né? Então, se é um mamilo que entrou redondinho, né? Ele tem que sair com o mesmo formato da boca do bebê de quando ele entrou. Então, você observa a mama antes e a mama depois, para perceber como é que aquela mama saiu. E do outro lado aqui da tabela são os sinais de alguma possível dificuldade, tá? E aí, para você avaliar, né, usando aquela tabelinha, né? Então, o número de comportamentos desfavoráveis e observados. Então, tem essa tabela que ajuda a gente a avaliar se foi bom, regular ou ruim, em relação à posição do bebê, a pega e a sucção. Aí, esses aqui são os traumas mamilares, né? Que a gente muitas vezes vê no banco de leite, e nesse acompanhamento das mães, né? E que ela não pode achar que isso é normal. Então, por isso que a gente tem que explicar lá desde o pré-natal, porque muitas mães chegam, assim, com um trauma como esse, assim, de erosão, que poderia ter sido prevenido, né, e resolvido com antecedência para não chegar nesse nível, né? Então, a escoriação, que é essa esfoliaçãozinha no mamilo, né, tipo uma raladura de joelho. A dilaceração, que é resultado dessa pressão positiva excessiva, inadequada na região do mamilo, que parece que ele vem com esse aspecto de rasgado. A erosão, que é um desgaste mais severo, né, com remoção de toda a epiderme, que pode acontecer às vezes nesses mamilos invertidos, né? A fissura, que é uma sucção uma solução de descontinuidade no aspecto linear, tipo uma fenda, né? Que ela é ao redor do mamilo, né? Na área dessa junção mamilo-areolar. E a vesícula. Então, todas esses traumas mamilares, a gente vai falar um pouquinho. Normalmente, eles acontecem como um processo, né? E aí a mastite também, né? Que é um outro tipo de problema que pode acontecer da amamentação, que ela começa com a estase do leite, quer dizer, o leite parado ali na mama, que foi uma mãe que não recebeu orientação de como que ela tinha que lidar com aquela mama cheia e quais as consequências daquela mama cheia, né? Então, vai aumentando a pressão do ducto, né? Achatando as células alveolares, né? E formando esses espaços entre as células, forma aquele dano tecidual, e aí que promove uma resposta inflamatória, né? Então, começa com um leite parado e termina com uma resposta inflamatória e infecciosa. Então, qual o melhor tratamento para esses traumas mamilares? É não chegar a eles. Então, assim, o melhor tratamento é realmente a prevenção. E a prevenção, ela vem por meio dessas orientações e desse apoio que a gente pode dar no manejo da amamentação. Então, o aleitamento materno, ele não deve produzir dor, né? Então, a dor é um sintoma principal da maioria dos problemas de amamentação. Então, é importante ela ser orientada de que se tem dor, se essa dor é persistente, se começa a ter qualquer tipo de ferida, que ela tem que procurar ajuda e onde é que essa mãe tem que procurar ajuda. Então, a causa mais frequente da dor nos mamilos é a má pega, a má colocação daquela boca do bebê a mamar, e geralmente esse lactente, ela introduz a boca só no mamilo, não na areola, e essa pressão é que produz a dor. E o cuidado que a gente tem que ter é que a dor, ela interfere no reflexo da ocitocina, quer dizer, que é o hormônio responsável pela saída do leite. E aí, aquele bebê que não recebe leite suficiente, porque a mãe tem dor,
ele fica inquieto, né? Ele normalmente chora mais, ele é um bebê que demonstra esse estado mais nervoso. E essa atitude ela vai aumentando a angústia da mãe, inibindo mais ainda a produção láctea. Então, tudo isso pode levar ao fracasso da amamentação. Então, a gente precisa interromper esse ciclo da dor para resgatar essa amamentação para essa dupla. Então, saber extrair o leite é uma medida super importante que evita engurgitamento, evita as mastites, evita inclusive a pega incorreta, porque quando a mama está muito cheia, o bebê ele não consegue posicionar, né, a gente não consegue posicionar o bebê com a boca numa pega adequada, né? Ele não consegue, é como se ele tivesse, a gente brinca, né? Como se ele estivesse mamando no joelho. Então, a mama ela precisa tá macia para esse bebê poder fazer uma pega correta. Então, saber extrair o leite evita engurgitamento, né? E aumenta também a produção de leite. E ainda tem a função importante de manter a amamentação quando a mãe volta ao trabalho. E aí é uma pergunta também que a gente vê frequentemente, né? Que acontece também nos centros de saúde, é uma dúvida de muitos profissionais, é que o que é melhor, né? Assim, quando a mãe volta a trabalhar, e agora, né? A orientação que a gente dá é que ela comece a retirar o leite materno 15 dias antes de voltar ao trabalho e que esse leite seja oferecido pela pessoa que vai ficar com o bebê por um copinho, uma colher ou um copinho de transição, né? Um copo aberto ou colher ou copinho de transição. E que essa mãe ela amamente com maior frequência quando ela estiver em casa, inclusive à noite, para que mantenha a sua produção, para que o bebê também fique bem alimentado. E a pergunta que sempre vem é, em relação à alimentação complementar, né? Quando é que ela inicia? A gente começa antes, se a mãe vai voltar para o trabalho antes? Então, essas avaliações elas são feitas individuais, mas o momento que a gente chama que é o momento oportuno para a introdução da alimentação complementar é aos 6 meses de vida. Então, a primeira opção é sempre a manutenção do aleitamento materno até os 6 meses de vida. E aí, para isso, a orientação de que essa mãe comece a armazenar o leite até 15 dias antes. Para quê? Para que ela não se sinta pressionada a retirar grandes volumes de leite, né? Porque essa pressão ela pode gerar uma ansiedade, uma angústia, e aí dificulta mais ainda que ela consiga tirar o volume de leite que ela precisa deixar para o bebê. Tá? Então, é que ela comece tirando volumes pequenos, assim, de 10, 20 ml, vários horários ao dia, que ela vai se sentindo mais capaz de tirar o leite para o bebê e vai se sentindo mais tranquila de que ela consegue manter esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Aí, quando a mãe volta, lógico, depois dos 6 meses, aí a orientação pode ser diferente e, claro, que ela deve ser uma orientação individualizada para cada família. E como oferecer o leite, né, como a gente já falou, né, então nesse copinho de transição, né, esse é o bebê menorzinho, mas esse copinho também pode ser usado para os bebês maiores, né, então colherzinha, não precisa ser essa colher chique, né, pode ser qualquer colher que você tem em casa, bem higienizada, tá, copinho de transição a gente pede assim, um cuidado com esses copos que tem esse tipo de bico aí que mostra na foto, porque ele é um copo muito difícil de higienizar, então sempre a primeira opção é esse copinho aberto, que ele é o copo que é mais fácil de higienizar. E aí a ideia é trazer para vocês aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, uma reflexão sobre 2 casos que são bastante comuns, né, que a gente que acontecem de forma muito comum. Então, a Maria Aparecida é a mãe do Caio, né, o Caio tem 4 meses e ela vai retornar para o trabalho daqui a 1 mês. E aí, claro, né, ela já está preocupada porque o Caio ele só mama no peito. A vizinha, né, aconselhou ela a já ir dando a mamadeira para o Caio ir acostumando. Mas ela preferiu procurar um profissional de saúde. Como que a gente pode ajudar? Né? Então, como eu falei, a primeira opção é sempre que essa mulher ela comece a extrair o leite com antecedência e que vá armazenando esse leite. E aí a gente pode passar essas orientações, né? Então, que ela use de preferência um frasco de vidro com tampa de plástico, que ela vai esterilizar esse vidro e aí ela começa a tirar o leite com antecedência para deixar para esse bebê quando ela for voltar ao trabalho. Então são 15 dias de antecedência. Então em vez do Caio ir acostumando com a mamadeira, o ideal é que ele aproveite esse tempo que ainda tem com a mãe dele para mamar bastante, para aproveitar em aleitamento materno exclusivo e direto no peito.
E aí o que ela pode fazer nesse tempo é ir treinando uma pessoa, conversando com essa pessoa que vai ficar com ele, ou na creche onde ele vai ficar, como que é em relação à política do aleitamento materno, né? Então, explicar a importância que ela dá para que o Caio continue mamando, e é essa preparação que ela deve fazer antes de voltar ao trabalho. E a pergunta, né? A pergunta número 2 aqui. Então, a Luciana procurou uma unidade de saúde, pois seu bebê chora muito. E ela acha que seu leite é fraco. Ela sente dor ao amamentar e quer dar outro leite para seu bebê. Ao exame, percebemos mamas engurgitadas e fissuras mamilares. O que devemos proceder? Então, esse é um caso também clássico que a gente recebe muito no banco de leite. Então, a queixa de leite fraco ela é muito, muito frequente. Também a gente tem que explicar para a mãe nesse momento que aceitar primeiro, né? Não, você entende, você acha que seu leite é fraco? Por que é que você pensa isso? Né? Então, provavelmente a queixa vem porque o bebê dela chora muito. Então, é entender o motivo desse choro, analisar como que está sendo o aleitamento materno, né? Então, se é uma mãe que está, por exemplo, regulando o horário para o bebê amamentar, né? Então, o regular horário, muitas vezes, pode também causar essa ingurgitação mamária, né? Então, que é uma mãe que foi orientada, por exemplo, a amamentar de 3 em 3 horas. Então, essa orientação, né, ela leva muitas vezes ao engurgitamento mamário e ao excesso de choro do bebê. Então, a gente pode, por exemplo, verificar isso, né? Então, como é a frequência dessa amamentação. A gente pode explicar para ela que provavelmente o bebê dela não tem nome, né? O bebê dela ele não está mamando, não está fazendo uma pega correta como ele deveria fazer. E orientar que seria essa pega correta e explicar que o fato de o bebê estar produzindo, a mamada do bebê está produzindo aquele machucado, muitas vezes também pode fazer com que ele esteja extraindo menos leite do que o que ele precisava, né? Porque uma pega incorreta também leva a essa consequência, que é o bebê não conseguir tirar leite, retirar o leite na quantidade, no volume que ele gostaria. Então, isso leva também ao choro. Então, o primeiro passo com a Luciana foi aceitar, né, o que ela sente. Então, que a gente entende que ela está sentindo que o leite é fraco porque o bebê chora muito, mas que o que pode estar causando esse choro pode ser a forma dele sugar. E aí que a gente consegue resolver esse problema ensinando ela uma técnica para ela esvaziar a mama dela. E aí, quando a gente ensina para ela fazer a massagem para extrair o leite, normalmente ela fica impressionada, fala, nossa, eu tenho leite, meu leite é muito. Porque o que ela não percebeu ainda foi que a mama estava daquele jeito, com uma fissura, muitas vezes por um excesso de produção ali daquele momento, que é a apojadura, né? E aí a gente, quando ensina ela a tirar o leite, que a mama fica mais flácida, esse bebê, ele consegue fazer uma pega melhor, assim, que vai produzir menos dor. Então, ela já vai sentir menos dor. Sentindo menos dor, ela se sente também mais confiante e mais à vontade para amamentar o bebê. E aí, esse bebê que já não está mais mamando numa mama engurgitada, ele consegue tirar uma quantidade maior de leite e aí ele vai chorar menos. E claro, sempre essa dupla, ela vai precisar ser avaliada num outro momento, né? Então, assim, precisa ser avaliado também o peso do bebê, né? Se esse bebê vem ganhando peso de uma forma adequada, já é um outro fator para a gente mostrar para a mãe, né? Ó, seu bebê está ganhando peso. Então, se ele vem ganhando peso, provavelmente é uma outra forma da gente conseguir tirar da cabeça dessa mãe que o leite dela é fraco. E mostrar quais são os motivos reais pelo qual o bebê chora, né? E sempre a gente explica para as mães que os bebês choram e que é uma forma de eles se comunicar. Que se ele chora, a gente tem que ir tentando perceber o que é que causa aquele choro. Se ela associa o choro à fome, aí a gente vai tentar dissociar isso, argumentando em relação ao ganho de peso do bebê.
Se o ganho de peso do bebê não foi bom, né, que a gente fala que um ganho de peso bom é em torno de 20 gramas dia. Se esse bebê ganhou menos do que isso, aí nós temos o quê? Que fazer um acompanhamento mais de perto. Ainda não é o momento de entrar com um complemento, né? Então, primeiro a gente vai tentar fazer o resgate daquela amamentação. Se fosse para ser usado um complemento nesse momento, ele vai ser um complemento do próprio leite materno, que olha como a gente observa que as mamas estavam engurgitadas e que a gente vai ter que orientar para essa mãe fazer a extração com períodos determinados, né? Então a extração nesse momento ela é feita de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, de acordo com o que a gente observou ali naquele caso. Entenderam? Então lá, caso 2, o que a gente vai fazer? Ensinar essa mãe a tirar o leite, ensinar ela a posicionar melhor aquele bebê e fazer o acompanhamento semanal ou de acordo com o que você tem disponibilidade na agenda no seu local de trabalho, certo? Então vamos... As dúvidas? Já abre para dúvida agora? Ou não? Já abre para dúvida? Então se alguém tiver alguma dúvida, quem estiver assistindo... Tem gente aí? Tem? Não, se alguém tiver alguma dúvida, acho que chega para mim aqui. Mas também pode mandar por e-mail depois, né? Então, eu acho que é isso, gente. Vamos à luta, né? Então, apoiar a mulher que amamenta é muito importante e o papel do profissional de saúde, né? Como vocês viram, ele é muito importante nesse apoio, tá bom? Então, se cortou um pouquinho, né? Então, o leite materno, ele é o melhor produto e ele vem na melhor embalagem. Então, assim, ele é um leite sem comparação, a gente não consegue encontrar no mercado nada parecido. Então, ele deve ser sempre estimulado e protegido. E é isso, obrigada. Dar o peito é dar amor, né? Então, lembrando sempre que amor não tem horário, ele nunca acaba, ele nunca é demais. Então, amamente. Tá aí o e-mail para quem quiser mandar, tem o Instagram também, que é o @RaquelBastos Nutri, né, _Nutri. E é isso, espero que bom, né, que esclareceu dúvidas, que ótimo, obrigada. E aí a gente volta a se ver aí em outros dias, tá bom? Obrigada, pessoal.